Olá, essa é a disciplina de Direito Penal Geral. Eu sou o professor Francisco Ilídio Ferreira Rocha e vamos trabalhar juntos uma disciplina extremamente importante para a sua formação. Nesse módulo 1, trataremos sobre conceitos e princípios de direito penal. Iniciaremos falando sobre os conceitos fundamentais do que é direito penal, o que é crime e quais são os princípios essenciais para compreender esse direito dentro de um Estado democrático de direito. Nós vamos fechar esse módulo falando sobre o princípio da legalidade, que é o mais importante de todos os princípios informadores da interpretação e da compreensão da aplicação da norma penal. Vamos passar, já de início, aquele que é a parte fundamental para a gente ter uma compreensão adequada do nosso objeto de trabalho. O que é o direito penal? O direito penal é, talvez, dentre de todas as possibilidades de resposta jurídica em um Estado democrático de direito, aquela que reúne as penas, que são as sanções mais gravosas à disposição do Estado para reprimir ofensa aos bens jurídicos tutelados. Uma vez que a pena é a mais grave das sanções, nós, por proporcionalidade, nós reservamos o direito penal só para reprimir aquelas infrações que são consideradas as mais gravosas, o que de pior pode se fazer para atentar contra os bens jurídicos tutelados. Por isso, aqui nós já vamos estabelecer um conceito fundamental. O direito penal é, dentre de todos os ramos do direito, aquele que reúne para si as sanções mais gravosas à disposição do ordenamento jurídico e, por isso, fica em cargo do direito penal a proteção subsidiária dos bens jurídicos, como último recurso, como última ratio à disposição do Estado. Qual é o objeto do direito penal? O objeto do direito penal é proteger bens jurídicos. Proteger bens jurídicos das condutas mais graves que podem ser praticadas. Essas condutas mais graves, merecedoras de pena, para finalidades jurídicas e para afirmar o conceito de forma adequada, nós chamamos de crime. O direito penal se preocupa com infrações penais. E estas infrações penais, elas podem ser divididas em duas categorias. Os crimes, você pode usar como sinônimo de crime a palavra delito, e a contravenção penal. Muito bem. O que é crime e o que é contravenção penal? Essas duas espécies de infração é o que nós vamos discutir agora. Bem, crime, eu posso compreender ele sobre o aspecto material. O que é crime segundo o conceito material? O conceito material de crime é quais são as condições sociológicas e filosóficas que nos levam a estabelecer, do ponto de vista político, quais são as condutas que devem ser elevadas à categoria de crime e reprimidas como tal, e quais são as condutas que não são suficientemente graves para tanto. Nós vamos encontrar na doutrina do direito penal, e isso aqui eu pontuo que há uma certa dimensão bastante filosófica e política, que existe uma ideia que o conceito de crime, ele visa resguardar o mínimo ético de uma sociedade. Ou seja, a essência daquilo que é importante dentro de um juízo de valor de comportamento adequado e inadequado. Outras pessoas preferem trabalhar com o conceito de danosidade social, falando que, do ponto de vista do conceito material de crime, crimes seriam as condutas que mais causam danosidade social. Mas isso ainda é meio problemático, viu? Existem condutas que eticamente são consideradas tabus, como, por exemplo, o incesto, mas, tecnicamente, um incesto entre adultos não é crime. Então, vejam, mesmo que ofenda um tabu essencial da ética compartilhada pela comunidade brasileira, ainda assim, essa conduta não é propriamente criminosa. E existem condutas que não são propriamente danosas, por exemplo, o consumo de maconha, ele tem um grau de danosidade social, mas o consumo de álcool
ele tem inserido dentro da questão criminológica violência doméstica, violência e mortes no trânsito muito maior do que a maconha e a conduta ela não é elevada à consideração de crime. O que nós estamos querendo fazer entender é que, apesar do conceito material de crime informar uma dimensão política do que deve e do que não deve ser considerado crime, de acordo com a lei, existe uma margem de arbitrariedade. E aí nós chegamos no conceito formal de crime. Conceito formal de crime, para todos os efeitos, tá? Compreenda como o seguinte: conceito formal de crime é o que é crime nos termos da lei. Nos termos da lei, é crime aquilo que está estabelecido no artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal. Lá no artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal, você vai encontrar a definição de crime e delito. Considera-se como crime a conduta a qual é apenada com reclusão ou detenção. Pena esta privativa de liberdade aplicada de forma isolada, cumulada ou alternada com a pena de multa. Por outro lado, se considera como contravenção penal a infração a qual a lei comina pena de prisão simples, isolada, cumulada, alternada com multa ou mesmo multa isolada. Nossa, que complicado. Na verdade, não. Você vai ver o seguinte: crime e contravenção penal são definidos em razão da pena imposta à conduta. Bem, como que eu posso compreender melhor isso? Simples. Infração penal é tudo a que a lei comina pena. Só o direito penal tem pena. O direito tem sanções. Sanções são reprovações que recaem sobre alguém em razão da prática de um ilícito. Mas se é uma infração penal, essa sanção recebe um nome especial: pena. Se essa pena for privativo de liberdade, reclusão ou detenção, eu estou falando de crime. Só crime tem pena privativa de liberdade, reclusão ou detenção. Se, por outro lado, a pena é de prisão simples, ou só multa, não tem prisão, não tem reclusão, não tem detenção, só multa, aí eu estou falando de contravenção penal. Repito, contravenção penal ou é prisão simples ou multa. Tá? Mas vejam, olha que coisa interessante. Por isso que nós falamos direito penal e não direito criminal. Por quê? Uma conduta há de ser considerada crime, uma conduta há de ser considerada contravenção, não por ser ilícita, mas por merecer uma pena. É a pena que determina se algo ilícito é ou não é uma infração penal. E o direito penal, nós temos também que informar a você que tem um conceito analítico de crime. O que é esse conceito analítico de crime? Esse conceito analítico de crime é especialmente importante para estudarmos, compreendermos e aplicarmos a norma penal. Nós dividimos o crime em seus aspectos mais essenciais. Crime é um fato típico, antijurídico e culpável. Crime é um fato definido em lei como tal, que ofende, a partir de sua antinormatividade, o ordenamento jurídico e o sistema de proteção de bens jurídicos como um todo, e a pessoa que pratica a conduta criminosa, ela é passível de ser responsabilizada, passível de sobre ela, em razão da infração penal, ser aplicada uma pena. Dito isso, nós não podemos compreender o direito penal de forma isolada. É importantíssimo, dentro da compreensão sistemática do ordenamento jurídico, que você entenda que o direito penal ele deve ser inserido dentro do contexto do Estado democrático de direito, que é a República Federativa do Brasil. No nosso texto maior, que é a Constituição Federal, o direito penal ele deve ser interpretado de acordo com os princípios que constam na Constituição Federal. Feito essa observação,
e determinando como imperativo que todos os princípios penais devem ser interpretados à luz da Constituição Federal, o direito penal ele passa a ser visto como uma garantia. Isso pode parecer um pouco estranho, porque a primeira ideia de direito penal é o direito penal é feito para punir alguém. Não, a gente não precisa do direito penal para punir alguém. A gente precisa do direito penal para que esta punição ela seja feita de acordo com princípios de justiça, respeitando a dignidade da pessoa humana. Qualquer pessoa pode punir alguém, mas isso a gente não chama de justiça, a gente chama de vingança. Para aplicar justiça, é necessário ter regras. Regras que impeçam o arbítrio, regras que impeçam que esse poder punitivo seja utilizado como ferramenta de opressão. Daí a importância da dignidade da pessoa humana. O direito penal não pode ser usado como um instrumento para a opressão, para que alguém, de forma arbitrária, exerça domínio sobre o povo ou sobre alguma pessoa. Ou ainda, o direito penal não pode ser usado como instrumento para perseguir minorias. Isso, pelo menos, falando do ponto de vista ideal. E dentre todas as garantias, o direito penal ele se sujeita ao princípio da legalidade. O princípio da legalidade ele foi enunciado primeiro por um sujeito chamado Anselm von Feuerbach. Ele foi o idealizador do Código Bávaro no século XIX. E ele fez um enunciado latino. Vocês vão perceber que o direito ele gosta muito de expressões latinas. Nullum crimen, nulla pena sine lege. Que ele está falando, não há crime, não há pena sem lei. Esta sentença latina influencia muito o direito penal das famílias romano-germânicas. O direito da família romano-germânica é justamente aqueles direitos, né, que são muito influenciados pelo direito continental europeu, que tem como princípio fundamental o império da lei. A principal fonte do direito seria a lei escrita. E o Brasil é muito influenciado, ele pertence ao ramo da família romano-germânica, e o direito penal, nesse contexto, é muito influenciado por esse princípio fundamental, que é o princípio da legalidade, que você encontra ele na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 39, e ele tem a seguinte redação: não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal. Vejam que o limite essencial para a aplicação da norma penal é a lei. Mas vocês podem pensar, bem, então bastante simples. Existem muitos desdobramentos desse princípio que nós precisamos estudar com atenção. O princípio da legalidade, como foi dito, ele está com uma importância tão grande, que você vai encontrar o princípio da legalidade no artigo 5º em vários dispositivos, olha, no inciso 39 e no inciso 40 da Constituição Federal. E no Código Penal, você vai encontrar especificações sobre o princípio da legalidade no artigo 1º, 2º e 3º. Olha o tanto que é importante, porque repete-se várias vezes que o direito penal a ele está atrelado. Bem, nós falamos que nós vamos complicar aqui um pouquinho. Complicar, nós estamos falando no sentido de estabelecer determinadas consequências que não podem estar assim num plano não tão visível a partir de uma leitura distraída. Existem dimensões que hão de ser conhecidas nesse princípio da legalidade. Não há crime, não há pena sem lei. Escrita, estrita, certa e prévia. Nós vamos analisar 4 dimensões do princípio da legalidade. Muito bem. O que é esse princípio da legalidade
na dimensão não há crime, não há pena sem lei escrita. Bem, para começo de conversa, nós falamos do princípio da reserva legal. Para que eu tenha uma norma incriminadora, para que seja possível punir alguém pela prática de um crime, é necessário ter uma lei. Mas não basta ter uma lei. Essa lei ela tem que se reger pela reserva do possível. Reserva do possível significa a lei ela tem que ser lei e esta lei ela tem que observar o devido processo legislativo para sua produção. E não só isso, ela tem que ser exarada, produzida por uma autoridade legislativa competente. No Brasil, a lei penal ela só pode ser produzida pelo Congresso Nacional. Só no plano federal existe competência legislativa em matéria penal. No Congresso Nacional, a lei tem que ser aprovada tanto na Câmara dos Deputados quanto pelos senadores, depois será enviada para o presidente para ser sancionada. E aí, a partir do momento que ela entra em vigor, é aí que é possível punir alguém pela prática de um determinado crime. Então, o que é o princípio da reserva legal? Somente poderá ser punida uma pessoa em função de uma lei escrita que ela é criada por uma autoridade legislativa competente, observando todos os critérios e formalidades, o devido processo legislativo. E vejam só, não só a lei é fonte principal, mas ela é basicamente fonte exclusiva de direito penal. Aliás, nós podemos falar que, do ponto de vista incriminador, não é possível uma norma incriminadora baseado em qualquer outra fonte jurídica que não a lei. O que eu quero dizer? Somente lei em sentido estrito pode criar, modificar ou revogar lei penal. O costume, ele não cria, o costume não modifica, o costume não revoga lei penal. Mas, professor, e o desuso? Existem normas penais, por exemplo, como jogo do bicho, que não são usualmente aplicáveis. Sim, isso é um fenômeno sociológico, mas do ponto de vista estritamente jurídico, jogo do bicho continua sendo uma infração penal, ela continua sendo uma contravenção penal e tem todas as condições jurídicas de aplicação da norma. Porque, repito, mesmo que habitualmente não se puna alguém, a norma continua vigente e, do ponto de vista estritamente jurídico, perfeitamente aplicável. Porque, repetimos, somente lei, em sentido estrito, pode criar, modificar ou revogar a lei penal. Mas notem, nós falamos de 4 dimensões. Na segunda, nós podemos falar: não há crime, não há pena sem lei estrita. Não basta que seja feita uma lei penal. É necessário que o julgador, quando da aplicação da norma, ele tem que interpretá-la. Na interpretação da norma penal, o legislador ele tem que se limitar aos parâmetros semânticos estabelecidos pela norma. Se a norma ela tem palavras, estas palavras têm significado. E esses significados são o limite de aplicação da norma. Por exemplo, suponham que uma norma estabeleça um conceito e fale o seguinte: no caso, será considerado furto qualificado a conduta daquele que subtrai veículo automotor. Quando nós observamos a palavra veículo automotor,
O legislador define veículo automotor e, ao fazê-lo, ele, por exemplo, excluiu bicicleta. A bicicleta não é considerada veículo automotor para efeitos de aplicação da norma. Quando o legislador estabeleceu o conceito, o julgador não pode depois falar assim: ah, não, mas eu acho que bicicleta é veículo e ela pode ser interpretada como tal. Eu não posso ir além da definição estabelecida pelo julgador. Eu não posso extrapolar o que o julgador disse. Eu não posso ampliar indevidamente o limite semântico para além daquilo que está na descrição da conduta em norma, porque isso seria fazer uma analogia em malam partem. Olha o latinismo de novo. O que isso quer dizer em latim? Significa que eu não posso fazer uma analogia em prejuízo do acusado. Eu não posso pegar veículo automotor e falar que bicicleta é semelhante a veículo automotor. Então, apesar de não ser exatamente, por ser parecido, eu vou aplicar a norma penal. Ao fazer isso, eu estaria fazendo uma analogia em prejuízo do acusado para puni-lo, sendo que a norma, ela tecnicamente não fala sobre bicicleta, porque bicicleta, apesar de ser veículo, não é veículo automotor. O que nós estamos querendo concluir nesse trechinho? Eu não posso ampliar os limites da norma penal para além do limite semântico e não posso fazer isso por meio de analogia. Não posso usar analogia para prejudicar o acusado. Mas aí você me perguntaria, mas eu posso usar analogia para beneficiar o acusado? Perfeitamente. Temos um exemplo interessante, né, no Código Penal que fala o seguinte: o furto cometido, o furto é crime sem violência, tá? O furto cometido em detrimento de um dos cônjuges, cônjuge é a pessoa com casamento civil ou casamento religioso com efeitos civis. O furto em detrimento de um dos cônjuges praticado pelo outro cônjuge é isento de pena. Ou seja, não tem pena. Não pode aplicar pena quando um cônjuge furta o outro. Crime sem violência, meramente patrimonial. E o companheiro? E o companheiro que praticar furto? Ele também tem isenção de pena? Bem, tecnicamente é o cônjuge. Cônjuge é a pessoa casada. A palavra, tecnicamente, não abrange a união estável, o companheiro. Mas aqui, pelo fato das duas situações serem muito semelhantes, o casamento e a união estável, o legislador permite analogia em penal na medida que se permite analogia em bonam partem. Em bonam partem significa ser a favor do acusado. Em síntese, eu não posso fazer analogia para prejudicar o acusado, mas eu posso fazer analogia para beneficiar o acusado. Porque, de novo, o direito penal, ele é um direito penal em um Estado democrático de direito e ele deve ser entendido como uma garantia. Por isso, a garantia se opera a favor do acusado. Não há crime, não há pena sem lei certa. Ora, se eu estou falando que é importante ter uma lei para limitar o poder do Estado, se eu estou falando que o julgador ele tem que observar os limites estabelecidos por essa lei, é importante que a lei ela seja redigida com clareza, que ela seja redigida com certeza, evitando palavras ambíguas, termos incertos, que criam tipos abertos ou imprecisos, de forma que eu posso colocar ali qualquer coisa. A proibição de leis incertas ou dúbias é o princípio da taxatividade. A lei tem que ser certa. Por exemplo de uma lei relativamente incerta. É crime praticar ato obsceno em local público. Mas o que é obsceno? Obsceno é aquilo que afronta o sentimento de pudor coletivo.
Mas aí você poderia pensar, andar nu, sim, obsceno. Mas andar de roupa íntima é obsceno ou não é obsceno? Em alguns lugares, topless poderia ser considerado obsceno, em outros lugares do Brasil, isso poderia ser visto como uma coisa comum. O que é obsceno no carnaval deixa de ser obsceno nas festas de São João? Veja que é difícil para nós estabelecer um limite do que é obsceno, do que não é obsceno e das situações em que algo é ou não. Isso acaba levando uma incerteza muito grande. Essas normas devem ser evitadas. Devemos evitar normas que sejam elásticas demais, que o legislador pode colocar qualquer coisa. A norma, ela sempre que possível, ela deve ser o mais certa e precisa possível. Quem gosta de norma incerta é governo totalitário. Olha só, os nazistas, lá na Alemanha, ali na década de 30 do século passado, eles tinham uma lei muito louca. A lei era mais ou menos o seguinte: é crime tudo aquilo que atenta contra o sadio sentimento alemão. O que quer dizer isso? O que seria uma conduta que atenta contra o sadio sentimento alemão? Eu vou falar para você que eu estudo direito penal já há quase 30 anos e eu não tenho a mínima ideia do que pode e do que não pode se enquadrar aí. Qualquer coisa que eu quiser, eu consigo colocar. Qualquer coisa que eu não quiser, eu consigo tirar. Essa é uma lei tão aberta, tão imprecisa, que o único critério de decisão sobre o que é e o que não é a minha vontade. É uma norma, portanto, que permite arbitrariedade. E o direito penal, como garantia, não pode tolerar normas que permitam esta arbitrariedade. E, por fim, e um aspecto extremamente importante da norma penal, é que se eu devo obedecer à norma penal, a norma penal ela tem que ser anterior ao meu comportamento. Não há crime, não há pena sem lei prévia. Nós estamos falando aí do princípio da anterioridade da norma penal. Nós já falamos, está lá no artigo 5º, inciso 39, inciso 40 da Constituição Federal. Esta regra é base fundamental para a aplicação da norma penal no tempo. E ela é baseada em basicamente três regrinhas fundamentais: a irretroatividade da lei penal mais severa, a retroatividade da lei penal mais benéfica e, como veremos no módulo 2, a ultratividade das normas temporárias e excepcionais. Como esse tema é demasiado importante para compreender a aplicação da norma penal no tempo, ele será objeto de uma análise mais detida no nosso módulo número 2. Sobre esse tópico que nós estudamos, é importante que você reforce o seu conhecimento analisando, estudando as referências que estão apresentadas aqui para você. Dê uma olhada no livro do professor Bittencourt, Tratado de Direito Penal, no livro do professor Guilherme Nucci, Curso de Direito Penal. Os dois livros estão disponíveis na biblioteca digital da UFMS. Dois textos normativos extremamente importantes, recomendo que vocês tenham sempre aí à mão para estudar, é a Constituição da República Federativa do Brasil e o Código Penal. Todos eles são facilmente acessados por meio de plataformas que vocês podem encontrar no Google. O Planalto, ele permite ali você ter acesso a essas normas de forma bastante atualizada. Até o próximo módulo.